Desejo tua presença, aos teus pés está sem fim, Jesus. A glória da tua face vejo, eu quero só a ti. Não busco tuas bênçãos, Cristo, tu não deves nada a mim, mais que tudo que tu podes dar, eu quero a ti. Perdão, Deus, se o teu reino não busquei. Perdão, Deus, se não te dei todo louvor. Vem, restaure meu viver, meu coração é teu, meu Deus. Desejo tua presença, aos teus pés está sem fim, Jesus. A glória da tua face vejo, eu quero só a ti. Não busco tuas bênçãos, Cristo, tu não deves nada a mim, mais que tudo que tu podes dar, eu quero a ti. E nada mais, e nada mais, e nada mais, Jesus, eu quero a ti. E nada mais, e nada mais, e nada mais, Jesus, eu quero a ti. E nada mais, e nada mais, e nada mais, Jesus, eu quero a ti. E nada mais, e nada mais, e nada mais, Jesus, eu quero a ti. E nada mais, e nada mais, e nada mais, Jesus, eu quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada mais, e nada mais, Jesus, eu quero a ti. E nada mais, e nada mais, e nada mais, Jesus. Boa noite, queridos. Graça e paz seja com todos vocês nesta noite. Que o nosso eterno Deus esteja com cada um de vocês. Meus amados, nós vamos iniciar o nosso culto de hoje abrindo as nossas Bíblias no livro dos Salmos. Salmo de número 131. As nossas Bíblias abrimos no livro dos Salmos, Salmo de número 131, texto bíblico que diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma
Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, que Ele venha nos abençoar nesta noite, ao longo da programação que teremos aqui. Vamos falar com Deus. Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor venha nesta noite nos abençoar. Clamamos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a Tua bênção nos alcance, o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê a Tua graça, a Tua paz, durante este tempo em que estamos passando, que a boa mão do Senhor venha se estender a nós, venha ao nosso encontro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amados, vamos adorar ao Senhor, entoando o hino de número 19 dos nossos hinários, hino de louvor ao Deus que é santo, ao Deus que é maravilhoso. Cantemos em louvor ao nosso Deus o hino de número 19. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Nesse momento nós vamos ter mais uma palavra de oração, uma oração de confissão pelos nossos pecados, de reconhecimento da nossa culpa, das nossas faltas diante do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, tenha misericórdia de nós. Nós temos pecado contra Ti,
temos sido rebeldes, insubmissos, temos quebrado a tua lei, temos nos afastado do Senhor, temos agido de maneira que desagrada o teu coração, seja de maneira individual ou coletiva, como nosso país, nós temos desagradado ao Senhor. E pedimos que o Senhor venha, nesse momento, nos perdoar os pecados, para honra e glória do teu nome, nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Amados, nós vamos adorar ainda o Senhor com 2 cânticos neste momento, e que você possa, mesmo do teu lar, onde você estiver, adorar a esse Deus que é digno de toda honra, de toda glória. Louvemos ao Senhor neste momento. Ó Deus, faz em mim, faz em nós o teu querer. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queridos, nós já tivemos ao longo desses últimos domingos cerca de 9 pregações dentro deste tema que estamos abordando, chamado Mais que um Carpinteiro, reflexões no Evangelho de Marcos. Queridos, muitas pessoas pisaram nessa terra, muitos homens influenciaram as pessoas, mas certamente ninguém se compara a Jesus. E escolhemos o Evangelho de Marcos, que é o mais curto dos evangelhos, para que a partir deste Evangelho possamos vir a conhecer mais da pessoa de Cristo, de Jesus, que é o Filho de Deus. E nós abordamos, dentro do Evangelho de Marcos, tivemos 4 partes do Evangelho que já foram abordadas. Falamos um pouco a respeito da pregação de João Batista, do batismo de Jesus, da tentação de Jesus, e tivemos 3 pregações voltadas à pregação de Cristo no Evangelho de Marcos, quando ele fala sobre o arrependimento. E hoje eu gostaria de trabalhar com os irmãos à luz de Marcos capítulo 1, versículos 16 a 20. Eu gostaria de trabalhar o tema, o chamado de Jesus com os amados irmãos. Antes de lermos o texto, nós vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor transforme o nosso entendimento,
à luz da tua palavra, para a honra e glória do teu nome que nós oramos. Amém. O texto de Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20, declaram assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Queridos, todos nós passamos diariamente por momentos em que devemos tomar decisões, em que devemos escolher. Escolher não é uma tarefa muito fácil. Nós temos desde pequenas coisas as quais devemos escolher, como a roupa que iremos usar durante o dia, escolher também, muitas vezes, qual vai ser o caminho que vamos tomar, qual decisão iremos ter diante de problemas maiores. Mas o fato é que nós temos uma certa dificuldade, pelo menos alguns, de tomarem decisões, principalmente quando nós nos deparamos com situações em que praticamente ou possivelmente todas as decisões elas tendem a levar ao mesmo lugar. É como vocês aí que nos acompanham pelo YouTube se deparam com essa imagem, né? Onde nós temos 7 portas idênticas. E como tomar uma decisão? Qual porta abrir, uma vez que todas essas possibilidades são idênticas? A situação ela fica um pouco melhor quando nós observamos que eliminamos algumas possibilidades. Então, a partir do momento que você, diante de 7 possibilidades, você excluiu 2, você sabe então que dentre 5 decisões você deveria tomar. Mas convenhamos, se conseguíssemos eliminar todas e ficar apenas uma porta, uma escolha, seria muito mais fácil, não é mesmo? Amados, as nossas escolhas, geralmente, elas vão se basear em 4 questões. Baseadas nessas 4 experiências da nossa vida, nós tomamos algumas decisões na nossa vida, desde a roupa que escolhemos, até mesmo escolhas mais sérias, como, por exemplo, a de candidatos. Esse ano nós vamos ter uma eleição municipal, e são momentos em que nós escolhemos aqueles que irão nos representar. Geralmente as nossas escolhas se baseiam em experiências do passado que tivemos. Algumas pessoas elas escolhem a partir de preferências pessoais, ou seja, critérios pessoais. Outras pessoas vão escolher por meio de critérios obscuros, ou seja, são critérios que nem mesmo a pessoa ela consegue explicar como que ela tomou aquela decisão. E outras pessoas vão ter escolhas a partir de um conhecimento adquirido, a partir de uma pesquisa. Então, geralmente são dentro desses 4 aspectos que nós tomamos decisões. E algumas delas têm, digamos assim, consequências imediatas, outras terão consequências futuras. Uma das coisas que eu me lembro dentro daquele aspecto da decisão é quando um técnico de futebol ele vai convocar uma seleção, e geralmente isso, pelo menos aqui no nosso país, há uma nação que admira muito, né, que gosta bastante de futebol, há muita divergência. Alguns vão dizer, ele escolheu errado, ele não deveria ter escolhido tal jogador, convocado tal jogador, baseado dentro desses aspectos que são pessoais. Mas, amados, quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para o Senhor Jesus,
nós vemos que as escolhas de Cristo, elas são escolhas diferentes. Jesus baseia a sua escolha, Jesus baseia o chamado para as pessoas em critérios que são diferentes dos critérios que nós utilizamos. Então, nós estamos inseridos dentro de um contexto no qual o Senhor Jesus ele vai vocacionar os primeiros discípulos. E o texto começa afirmando para nós que Jesus caminhando junto ao mar da Galileia. E amados, somente nesta frase do versículo já temos muita informação. Já temos aqui algo muito rico. Por quê? Porque o texto bíblico vai dizer para nós que, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores, e disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Observe a força dos três verbos que Marcos utiliza. Caminhando, viu e falou. São três verbos relacionados a Jesus. O que me remete a um texto bíblico do Salmo de número 115, versículos 4 e 8, que dizem: a prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, e som nenhum lhe sai da garganta. Observe que o salmista está aqui falando a respeito dos falsos deuses, que eles têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam, e têm olhos, mas não enxergam. E contrapondo a esta ideia, nós vemos aqui Cristo, Deus encarnado, que caminhando, ele viu e ele falou. Ou seja, é um Deus vivo, é um Deus que realmente existe, é um Deus que está no nosso meio. Então, perceba que Marcos, ele de maneira proposital, ele faz questão de dizer que Jesus caminhava, que Jesus via e que Jesus também falava. Então, a primeira relação aqui é a força dos verbos. A segunda relação é o Deus, um Deus que é o Deus dos humildes. O contexto ali, o primeiro versículo já nos dá essa informação. O texto declara caminhando junto ao mar da Galileia. Jesus não estava na região da Judéia. Jesus não estava no meio dos ricos, dos poderosos, mas ele caminhava junto aos pescadores, homens comuns, homens simples. O nosso Deus é o Deus que percorre as ruas empoeiradas da Galileia, é o Deus que percorre as ruas do nosso coração. É um Deus que se inclina para aqueles que são pequenos e humildes. Por isso o chamado de Jesus ele é completamente diferente da vocação de qualquer pessoa. Os critérios que Cristo utiliza são critérios completamente próprios e santos da natureza do nosso Deus. Por isso o tema dessa noite, o chamado de Jesus, ele vai se dividir em duas partes. Na primeira, nós falaremos a respeito da natureza deste chamado. E em segundo lugar, nós vamos falar um pouco a respeito da natureza dos chamados, daqueles que foram vocacionados e chamados pelo Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, a natureza deste chamado, primeira característica deste chamado é que Deus primeiramente chama para conversão. Amados, o primeiro chamado de Jesus é para o arrependimento. E foi exatamente sobre isso que falamos semana passada, quando Jesus pregou, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. A conversão é o primeiro chamado de Jesus para nós. É o primeiro despertar de Cristo para as nossas vidas. Ele nos chama para a conversão. Em segundo lugar, segunda característica do chamado de Jesus, Deus nos chama para a missão ou para o ministério.
E dentro desse aspecto, algumas pessoas foram chamadas para o ministério pastoral, outras foram chamadas para um ministério missionário distante, outros foram chamados para o ministério presbiterial, outros foram chamados para o ministério diaconal. Mas todos os homens cristãos foram chamados para exercer algum ministério. Até mesmo aqueles que não ocupam um cargo dentro da igreja, eles são chamados para um ministério. Você que é enfermeiro é chamado para um ministério dentro do hospital, do lugar onde você trabalha. Você que é agricultor é chamado por Deus para exercer o ministério na tua profissão, e isso em todos os ofícios. Aqueles que trabalham em casa, aqueles que exercem o trabalho nas escolas, que são professores, todos vocês foram chamados por Deus para desempenharem alguma função nessa terra. Os estudantes, todos foram vocacionados por Deus para a missão. Então, em primeiro lugar, Deus nos chama primeiramente para a conversão. Em segundo lugar, Cristo nos chama para a missão. E a terceira natureza do chamado de Cristo, Jesus nos chama para o testemunho, que muitas vezes é o martírio. Algumas pessoas foram chamadas por Jesus para morrerem por ele, para terem o testemunho na morte do Senhor Jesus, para testemunharem como Cristo através de sua vida, exercendo o martírio para a honra e glória de Cristo. E queridos, dentro desse aspecto do martírio, eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês. Muitas vezes nós pensamos que a perseguição religiosa ela se dá apenas por meio, digamos assim, do assassinato de cristãos. Mas não é bem assim. Algumas pessoas às vezes dizem, será que a igreja está preparada para uma perseguição? Achando que perseguição é simplesmente você perder a vida e morrer de maneira rápida. Amados, em muitos lugares a perseguição ela traz consequências como a perda de bens materiais. Em outros lugares, a perseguição se dá pela perda de uma posição social, a perda de um emprego. Então, quando nós pensamos a respeito de perseguição, de martírio, nós não estamos falando somente de pessoas que morrem por causa de Cristo, mas nós estamos falando de pessoas que perdem suas terras. Perdem as terras que muitas vezes elas brigam, elas lutam umas com as outras para adquirirem, e elas vão perder por serem cristãos. Por isso Jesus diz que nós não devemos nos apegar a nada nessa terra, inclusive a nossa vida, porque se Ele nos chamar ao martírio, podemos vir a perder todas as coisas, inclusive a vida, mas em alguns casos não somente isto. Em muitos casos de perseguição e de martírio, as pessoas elas trabalham de maneira escrava, elas são lançadas ao cárcere e elas vão sofrer. Então perceba que o chamado de Cristo, ele é um chamado, em primeiro lugar, para a conversão, em segundo lugar, para o ministério, em todas as áreas, em terceiro lugar, Deus chama para o testemunho. Então, essa é a natureza do chamado, as características do chamado. Em segundo lugar, nós temos a natureza daqueles que são chamados, daqueles que foram vocacionados. E a primeira característica é: Deus chama homens comuns. Quando eu me refiro aqui a homens, eu estou falando de modo geral. Obviamente que eu incluo todas as pessoas, as mulheres, as crianças aqui. Deus chama pessoas comuns, Deus chama homens comuns. E isso fica muito claro quando nós olhamos a lista dos discípulos que Jesus vocacionou. Há um pastor chamado John MacArthur, e ele fez um trabalho muito interessante, que ele pegou as listas nas quais os discípulos de Cristo eles aparecem, e nós temos 4 listas no Novo Testamento. Uma se encontra no Evangelho de Mateus, outra no Evangelho de Marcos,
outra no Evangelho de Lucas, e a outra se encontra no livro de Atos. Então nós temos aqui as listas dos discípulos. 3 nos Evangelhos e uma no livro de Atos. E ele divide esta lista em 3 partes, onde cada parte nós temos 4 discípulos. Então você que está nos acompanhando pelo canal da igreja, você está vendo aí as 4 listas, né? Então nós temos em Mateus os discípulos Pedro, André, Tiago e João, formando ali a primeira lista dos discípulos, e esta vai se repetir em todos os demais livros, né? Então você vai ter sempre os 4 primeiros, Pedro, André, Tiago e João. Depois você vai ter no segundo grupo de discípulos Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, com algumas variáveis, né, ao longo dos livros. Por exemplo, a ordem no Evangelho de Marcos ela altera um pouco, e também em Atos, mas geralmente é nessa ordem que eles aparecem. E por fim você tem o último grupo com os últimos discípulos, Tiago, o menor, filho de Alfeu, Tadeu, que é o apóstolo que tinha 3 nomes, Simão o Zelote e Judas Iscariotes. Então essas são as listas nas quais os discípulos aparecem e que demonstram que o Senhor Jesus vocacionou homens comuns. Por que isto? Observe as curiosidades que eu vou trazer. São muitas, mas eu vou trazer as principais. Amados, dos 12 discípulos, 11 eram da Galileia, 1 era da Judéia. O que ocorre? Israel, a nação de Israel, nos dias de Jesus, ela era dividida em 3 partes. Primeira era a Judéia, o lugar da capital de Israel, onde se movimentava todo o dinheiro de Israel, de pessoas cultas, estudiosas, todas estavam ali na região da Judéia. Você tinha a região de Samaria, que não pertencia mais politicamente a Israel, né? Eles não tinham mais nenhum vínculo com a nação de Israel. E você tinha o estado ali da Galileia, que é onde estavam os camponeses. Uma curiosidade é a seguinte: dos 12 discípulos, 11 discípulos eram da Galileia. Apenas 1 discípulo era da Judéia. Bom, quem era o discípulo da Judéia? Era o homem de Quiriote. Quiriote era uma cidade da Judéia. E o homem de Quiriote, ele tinha exatamente esse sobrenome. A palavra hebraica que nós traduzimos por homem é Ishi. Então, um dos discípulos de Cristo, ele era chamado de Ishi Quiriote. Talvez alguns já estão pensando quem era, né? Era Judas Iscariotes, ou seja, Judá e o Rudá Ishi Quiriote, que é o homem de Quiriote. Então Judas Iscariotes era o único que não era da Galileia, o que é uma ironia. Ou seja, dos 12 discípulos, 1 era da Judéia e foi quem o traiu. Tiago, que é chamado de Tiago o Menor nas Escrituras, essa expressão Tiago Menor pode ser entendida como Tiaguinho, né? Um diminutivo do nome Tiago. Tiago Menor seria algo do tipo, de maneira carinhosa, sendo chamado de Tiaguinho. Nós temos um discípulo que na maioria das vezes ele é chamado de Tadeu. Tadeu, ele tinha 3 nomes. O seu nome de nascença era Judas, era um outro Judas. Então você tinha o Judas Iscariotes e você tem o outro Judas, que aparece desta maneira no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Ele é chamado de Judas. Só que ele tinha 2 apelidos. Então Judas, ele aparece nas Escrituras como Judas, como Lebeu e Tadeu. As palavras Lebeu e Tadeu são apelidos, elas dão a conotação de alguém que é muito queridinho, uma pessoa que foi mimada, o filhinho da mamãe. Então,
Judas Lebeu Tadeu, ele tinha esse apelido, provavelmente era alguém que fora bem cuidado pela mãe, mimado pela mãe. E uma última curiosidade dentro desse aspecto dos discípulos é que Jesus chamou um homem chamado Simão Zelote. Os zelotes, eles odiavam publicanos. Eles odiavam a ponto de assassinar até alguns publicanos. E Jesus chamou um zelote para segui-lo. E também chamou um publicano chamado Mateus. Então, obviamente, que nós temos aqui algo chamado diversidade. Deus chamou pessoas diversas, pescadores, publicano, zelotes, homens de uma cultura, digamos assim, mais politizada, como Judas Iscariotes. Ele chamou 12 discípulos. Todos eles eram comuns em uma coisa. Todos eles necessitavam da graça. Todos eles foram reprovados em algum momento da sua vida. Todos eles foram reprovados em algum momento da sua história. Pedro voltou da escola, não seguiu até o fim, não se tornou um fariseu, foi ser um pescador como seu pai, assim como André, o seu irmão, e Tiago e João, que são os que foram chamados. Amados, Deus chama homens comuns. Deus chama pessoas simples. Mas Deus chama homens comuns, em segundo lugar, para uma obra em comum. Perceba que Deus nos chamou, e somos comuns, somos pequenos, mas Ele nos chamou para uma grande obra. E qual é a grande obra que Deus nos chamou? Deus nos chamou para duas coisas. Primeiro, sermos discípulos. Sermos discípulos de Cristo. Foi para isso que Ele nos chamou. Ele virou para Pedro e falou: vinde após mim, ou seja, sejam meus discípulos. Sejam iguais a mim. Eu não sou pescador como vocês, mas sejam pescadores como eu. Sejam pescadores de homens. Jesus, ele nos chama para segui-lo. Ele nos chama para sermos discípulos. Mas não só isto. Ele nos chama também para fazermos discípulos. Esta é a missão da igreja. Foi para isso que ele nos vocacionou. Então a grande obra, o grande chamado de Deus é esse. Não é uma obra comum. Pelo contrário, é uma obra incomum. Ele nos chamou para sermos discípulos e nos chamou para fazermos discípulos. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, diz: ide, façam discípulos de todas as nações. Então, amados, Deus chama homens comuns para uma obra incomum. Recapitulando a nossa mensagem dessa noite, o chamado de Deus, em primeiro lugar, a natureza do chamado de Jesus. O chamado de Jesus é um chamado à conversão, o chamado de Jesus é um chamado ao ministério, e o chamado de Jesus é um chamado ao testemunho, ao martírio. Em segundo lugar, a natureza dos vocacionados, dos chamados. Jesus chama homens comuns. E, em segundo lugar, Jesus chama homens comuns para uma obra em comum. Louvado seja Deus, que nos vocacionou em Cristo, que nos chamou. Na semana que vem, nós vamos avançar no Evangelho de Marcos e vamos ouvir a história de Jesus libertando o Jesus que liberta uma alma aflita das garras de Satanás. Os versículos 21 a 28, avançando então na nossa série de pregações no Evangelho de Marcos. E, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez. Nós vamos, neste momento, orar, encerrando o nosso culto dessa noite, pedindo que Deus fale ao nosso coração. Oremos, queridos. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para o arrependimento. O Senhor nos chama para o discipulado, para andarmos contigo. O Senhor nos vocaciona também ao ministério. E eu peço neste momento que o Senhor abençoe os meus irmãos e irmãs na obra que eles têm realizado, nos lugares que o Senhor tem colocado a cada um deles. Eu peço que o Senhor nos dê a tua paz, que
o Senhor esteja conosco e é no teu nome que nós oramos. Amém. E agora, amado povo de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vocês, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Para nos aplaudir, desde o início chamou-nos para um caminho sem fama. Quando ouvimos sua voz dizendo: segui após mim, nossas redes deixamos para trás, seguindo o Mestre em paz. Nossas redes ficaram jogadas lá, recontando uma história que poucos acreditariam. Pescadores sem pensar escolhem seguir a Jesus, sem saber se algo iriam ganhar, dispostos a homens salvar. Respondemos tudo, deixamos por ti, pra cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamar. Impulsionados tal qual um rio que corre pro mar, pois suas águas não voltam atrás. Seu chamado nos deu paz, então decidimos seguir, por causa do amor que mostrou, pois por nosso nome chamou. Respondemos tudo, deixamos por ti, pra cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, não por amor de uma causa qualquer, nem ideal ou um sonho, mas porque foi Jesus Cristo a chamar, iremos sua voz atender. Pra cumprir teu chamar, tudo deixamos por
cumprir teu chamar, mas cumprir teu chamar.